pessoal, tudo bom com vocês? Bom, então eu tô de volta para falar o que eu li, né, nesse primeiro semestre de julho. Eu li mais livros voltados para história e eu li também algumas HQs, tá? Bom, então, como vocês sabem, eu sou uma pessoa assim que sou apaixonada por história. Acho que eu já falei em alguns vídeos. Então, o primeiro livro que eu peguei para ler nessas férias foi o História dos Estados Unidos, escrito, tem alguns autores, são 4 autores, que é o Leandro Carnal, o Sean Purdy, Luiz Estevam Fernandes, Marcos Vinícius de Moraes. Então, é um livro que ele, óbvio, né, ele tem um pouco mais de 300 páginas, ou de 200. Ele não chega nem a ter 300 páginas, então é um livro resumido, logicamente. Mas ele vai pegar os pontos principais que, assim, faz com que você realmente comece a entender um pouco dos Estados Unidos, o que é este país. Bom, aqui então ele já vai começar quebrando um pouco do mito de que nós dizemos, assim, brasileiros dizem que aqui nós somos mais pobres, nós não somos tão desenvolvidos, devido a aqui ter sido uma colônia de exploração e lá ter sido uma colônia de habitação. E a gente descobre que a gente quebra esse mito, na verdade, o autor, falando que lá eles tinham uma estrutura muito mais desorganizada. Então, enquanto aqui em 1500 e alguma coisa nós já tínhamos universidades, lá nos Estados Unidos a primeira universidade, que foi Harvard, foi só em 1640, se eu não me engano. Então a gente vai quebrando essa coisa do porque o Brasil é menos desenvolvido do que os Estados Unidos. Aqui então vai começar desde ali dos primórdios, então vai falar o que estava acontecendo na Inglaterra e que, assim, essas pessoas que vieram pra cá não foram somente, pelo menos eu pensava dessa forma, que foram somente refugiados políticos religiosos, então os puritanos. Mas aqui a gente descobre que órfãos eram mandados para os Estados Unidos, mulheres viúvas. Então a Inglaterra meio que estava fazendo um limpa, sabe? Eles não queriam esse tipo de gente ali na terra deles. Então eles foram ali e eles meio que, esse povo tinha a grande ideologia, óbvio que imposta pelos puritanos, de que ali era a terra que foi mandada por Deus, era a Canaã, digamos assim. E quando a gente vai vendo o progresso que eles foram fazendo, realmente parece assim que a terra era para ser deles, sabe? Então já começou uma coisa muito interessante, porque diferente do Brasil, que nós tínhamos um índice, até hoje nós ainda temos, mas antes era óbvio, bem maior, que o índice de analfabetismo era enorme. E aqui a gente vê que a ideologia era outra. Os puritanos falavam assim, que eles tinham que alfabetizar a população para que eles tivessem mais acesso à palavra de Deus. E o cão ladra. Tá. Bom, então eles tinham isso e eles começaram a alfabetizar as pessoas. Até os escravos, assim, eram alfabetizados. E também a questão da independência, que foi muito legal, porque depois eu vou mostrar o próximo livro que eu li, foi o 1822, que foi a independência do Brasil. Então, deu para fazer várias comparações entre os dois. Nesse aqui, então, a independência dos Estados Unidos, né, ocorreu devido ali a uma crise que houve na Inglaterra. Então eles do nada quiseram, né, meio que falar, nós temos aquela colônia lá dos Estados Unidos que já estava meio que esquecida por eles. E eles falaram, e eles quiseram, assim, do nada, a gente manda aí nessa colônia e nós vamos impor leis para vocês. E aí começou, né, os cidadãos não aceitaram, até porque eles eram negligenciados, e de repente vem ali a coroa inglesa querendo impor leis para eles. E aí começou todo o processo, né, de independência e tudo mais, teve vários eventos. Gente, é muito legal, assim,
Eu realmente gostei muito de ter lido esse livro. A história dos Estados Unidos é muito bacana. Se eu fosse vocês, eu lia. E aí aqui a gente tem assim informações muito legais que a Guerra Civil aconteceu devido ali, né, ao sul ser escravagista, acho que é assim, e o norte ser abolicionista. E aí o que acontece? Essa divergência então causou, né, a Grande Guerra Civil e tudo mais. Só que aqui a gente descobre que mesmo tendo essa guerra, né, dos abolicionistas, depois de ter sido abolida a escravatura, os negros continuaram sendo desprezados. A parte norte mesmo não convivia com negros, achavam eles uma raça inferior. Então uma coisa aqui que é bem interessante é porque a ideologia de Hitler, ali da Alemanha, que eles eram uma raça superior a todos, né, a raça ariana, também é pensada, assim, era pensada pelos republicanos dessa época aqui. Então é um dado muito interessante. Os Estados Unidos achavam que eles eram uma raça superior e que eles deviam fazer o que quisessem com aquela terra. Então, sabe, desculpa o termo da palavra, mas fodam-se os índios, fodam-se, sabe, todas as pessoas que não são americanos. E eles foram pensando assim conforme, né, os Estados Unidos veio aquela massa de imigrantes e tudo mais. Então é muito interessante. E aqui também ele apresenta a hipocrisia, né, dos Estados Unidos. Só que em momento algum os autores, né, vão falar que os Estados Unidos é o grande vilão da história. Eles querem que nós mesmos, nós leitores, analisemos o que aconteceu. Mas a gente, óbvio que a gente vê, né, gente, que é uma grande hipocrisia, que eles eram assim, tinha a democracia deles, mas que eles ajudavam outros países, se ficassem aliados deles, eles apoiavam ditaduras em outros países. Até no próprio Estados Unidos, que era essa grande democracia, não era nada disso, era uma democracia para os grandes ricaços aqui da época. Então, gente, eu recomendo um filme muito interessante, que é de uma minoria, que eram os homossexuais nessa época. E olha só, gente, recente, 1960, a polícia reprimia todas essas minorias, reprimiam as mulheres. Então as mulheres, elas só tiveram participação ali na Segunda Guerra. Depois o governo meio que falou, ó, desculpa, vocês não servem mais pra nada, sabe? E assim, reprimia muito, gente. Os Estados Unidos teve uma grande onda de repressão e, sabe, as pessoas ficam, nossa, grande democracia. E não era bem isso. Não vou contar muito mais, gente, porque é um livro muito, muito interessante. Eu fiz, né, olha só, eu marquei muitas coisas. É um livro muito bom mesmo, gente, leiam. E bom, em seguida eu li o 1822, que é sobre a independência do Brasil. Livro super gostoso também de ser lido. Gente, ultimamente eu tô lendo muitos livros bons. Bom, aqui o Laurentino Gomes, que eu já recomendo que vocês leiam 1808, 1822. O próximo eu vou ler o 1889. Mas ele escreve, gente, como se você tivesse sentado numa aula de história e que você não quisesse sair dali. Bom, aqui então ele vai apresentar a figura de Dom Pedro e como ela foi guiada por José Bonifácio. Então José Bonifácio foi aquele homem que guiou Dom Pedro por praticamente toda a vida dele no governo, que ajudou, né, a independência. Aqui a gente também fica sabendo mais sobre a história da Leopoldina. Leopoldina, que é aqui denominada como a Princesa Triste. E, gente, a gente fica muito, sabe, eu fiquei com dó dela, porque a vida de Dom Pedro, gente, parece um grande romance ficcional, sabe? Então, assim, quando ela não tinha visto Dom Pedro antes de casar, ela era da Áustria, ela veio para o Brasil sonhando que o Brasil era um país super, assim, o Jardim do Éden. Chegando aqui, o Brasil era cheio de mosquitos, o esgoto era a céu aberto, as pessoas jogavam, né, os excretos assim pelas ruas. E então, assim, era toda aquela bagunça. Ela já teve desesperança e Dom Pedro ainda era mulherengo.
Então assim, a coitada sofreu muito, tadinha. E a própria vida de Dom Pedro, porque ele se apaixonou muito pela Marquesa de Santos. E depois ele teve até um romance com a irmã dela, sabe, ele era bem mulherengo mesmo. Também não quero contar muita coisa, mas uma coisa que eu não sabia, que é uma coisa super... O livro termina assim de uma forma que vai falar sobre a morte de Dom Pedro e tudo mais. Olha só, gente, o tanto que é uma coisa poética, digamos assim. Mas que quando as pessoas, quando Dom Pedro volta para Portugal, que tem a Guerra Civil de Portugal, com o próprio irmão, Dom Miguel, ele perdoa, ele dá anistia aos opositores dele da guerra, os adversários. E as pessoas, né, não aceitam isso. Então um dia ele vai à ópera e as pessoas jogam moeda como se ele tivesse sido comprado, digamos assim. E enquanto as pessoas jogam, ele tosse, veja só, ele dá uma tosse, pega o lenço e assim, aí você imagina, aí toda a plateia fica em silêncio. E quando ele olha pro lenço, está sujo de sangue. E aí ele descobre que é a tuberculose que vai o matar 6 meses depois. Fantástico, gente! Muito bom. E assim, o Laurentino Gomes escrevendo de uma forma que você não tem vontade de parar. É muito bom mesmo. Bom, depois dessa mini aula de história, né? Eu li então mais 3 HQs. Uma delas foi Os Livros da Magia, do Neil Gaiman. Muito bacana mesmo, tá? Só que assim, não crie expectativas. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu criei uma expectativa pro final do livro que não acontece. Então, durante o livro, eu pensava assim, que no final a gente ia ter uma batalha, digamos assim. E quando vocês lerem o livro, eu não sei se vocês vão ter a mesma impressão. Talvez seja uma expectativa ridícula minha. Mas aqui então vai contar a história do Tim, né, que é esse garoto da capa, que ele tem um ioiô, que depois vai se transformar nessa coruja aqui. E aí ele encontra 4 guardiões que dizem que vão o instruir para que ele vire um mago bom, porque ele tem uma profecia ali que ele pode virar um mago ruim também. Ele vai ser instruído por 4 caras, né? E um deles é o John Constantine, que é, gente, sim, o John Constantine, esse que vocês sabem, que tem filme e tudo mais. E ele vai ser apresentado no passado, pro presente. E a melhor parte é com o John Constantine, é a parte mais foda do livro. Uma parte que eu achei muito bacana é a hora que um dos caras, que é o Senhor Oculto, acho que espero não estar falando bobagem, ele vai mostrar, então, desde o nascimento do mundo e da magia. E aí ele mostra, né, o sol, como nasceu. Gente, é muito bem feito, assim, saca? Não, tem uma parte aqui que ele vai mostrar desde a queda de Lúcifer. Olha isso. Olha que coisa foda. Fantástica. E aqui os anjos e tudo mais. Muito bacana. E tem outras coisas, né? Ele descobre que tem uns caras querendo matar, né, o Tim. Muito legal mesmo. Só que ele vê o Merlin, sabe? Do Rei Arthur. O final foi meio, sei lá, não era o que eu esperava. Mas o livro não deixa de ser bacana, tá? E eu li os 2 primeiros volumes de Fábulas, que aqui é o Fábulas, o primeiro, Lendas no Exílio, e o 2, Revolução dos Bichos. E eu vou parar um pouco porque eu vou ficar um tempo sem comprar quadrinhos, devido a uma coisa aí que aconteceu. Mas, gente, realmente as pessoas que falam, nossa, Fábulas é fantástico, realmente é fantástico, já me conquistou assim nesses 2 primeiros volumes. Vou contar rapidamente, porque já deve ter dado 300 horas de vídeo, mas o primeiro volume então vai contar, né, vai introduzir a história pra gente dessas fábulas que elas vivem reclusas numa Nova York, meio que não totalmente visível para os humanos,
mas eles conseguem ali viver entre os humanos. Algo desse tipo. Mas eles vivem reclusos porque as terras natais deles foram invadidas pelo arqui-inimigo. Aqui no primeiro volume a gente não fica sabendo quem é esse inimigo, mas muito bacana mesmo. E aí aqui no segundo é a Revolução dos Bichos, porque aqui os bichos não podem morar em Nova York, né? Eles saíram das terras natais junto com todas as fábulas, porém os humanos não podem, né, descobrir ali, então os bichos têm que viver reclusos numa fazenda. E aqui a Revolução dos Bichos, né, ligado ao do George Orwell, porque eles vão querer, né, planejar ali pra pegar as terras natais de volta. Gente, muito, muito bacana, super recomendo. Bom, então é isso, foi isso que eu li então nessa primeira metade de julho, tô perdido. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, se você gostou, dá um thumbs up. Não esqueça de compartilhar e também de comentar, certo? Até mais, pessoal!